roteiro normal, né? O que tá lá. Beleza. Beleza? Fechou. Bom, tá gravando aqui. Eu vou começar então. Bom, boa tarde. Boa tarde, mãe. Bom, eu sou Maria Eduarda. Eu sou Natan. E a gente tá aqui com a minha mãe, Maria Angélica, para falar um pouquinho das exigências e aplicações da qualidade na área da saúde, mais especificamente no contexto aí de uma distribuidora de equipamentos médicos. Então, o intuito aqui do podcast vai ser abordar um pouquinho das normas e das exigências legais, das vantagens e desvantagens da aquisição da ISO 9001 e dos principais desafios para a aplicação de um sistema de qualidade, no caso aí, de uma empresa familiar. Isso aí. Então, já para começar, né, a gente gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho para a gente, um pouquinho de você, do que você faz, como é que você atua nessa área da qualidade, né, para começar, que você desse uma introduçãozinha para a gente. Tá bom. Então, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Eu tenho 25 anos de formada e uma das minhas especialidades, trabalhei há muito tempo em UTI, né? Então eu sou fisioterapeuta respiratória e também trabalhava em consultório, né? E acabei entrando na qualidade através de um paciente, mas não foi na qualidade em saúde. Isso daí foi em 2006, mais ou menos, onde a qualidade em saúde nem existia como hoje, né? Hoje a gente vê aí falar sobre acreditação, hospital certificado, né? Naquela época ainda estavam começando a ter alguns processos nesse sentido. Mas aí eu acabei pulando, né? Quer dizer, me encontrei com a qualidade na construção civil. Né, esse paciente ele tinha uma necessidade na cidade onde eu morava, ele fazia parte da Andrade Gutierrez e ali eles utilizam, né, as certificações. Então eu nem sabia o que era ISO, não sabia o que era nada disso. Acabei caindo de gaiato lá para poder ajudar os processos de qualidade nessas três ISOs, que é a 9001, a 14001 e a 18001. Então, eu acabei entrando a fundo, me apaixonei por esse universo aí da qualidade. E hoje eu trabalho com a qualidade numa empresa de produtos médicos, aí já mais voltado para a minha área da saúde, né? Então, como fisioterapeuta intensivista, a gente tem muito acesso a equipamentos médicos. Então, eu entrei nessa empresa que tem uns 30 anos no mercado para dar treinamentos de ventilador pulmonar e para ser a responsável técnica perante a vigilância sanitária. Acho que, né? Deu para entender um pouquinho. E falando aí da sua atuação hoje na parte da qualidade, como fisioterapeuta, você precisou fazer algum curso? Ou você foi aprendendo assim de forma autodidata? Como é que foi essa parte? Sim, parte foi autodidata e parte foi através de cursos, né? Eu fiz uma pós em sistema de gestão da qualidade e acreditação hospitalar. E fiz algum curso relacionado à RDC, a qual a gente precisa responder, que é a RDC 665, né? Que a empresa de produtos hospitalares precisa responder para a vigilância sanitária, que é um requisito legal. Tá? Okay. Também a gente gostaria de saber um pouquinho mais da empresa que você trabalha, né? É uma empresa mais familiar, né? Gostaria que você falasse um pouquinho mais de como é uma empresa familiar, o que é ser uma empresa familiar e também há quanto tempo está no mercado, há quanto tempo vocês trabalham dessa forma, nesse né? ramo, né? Uhum. Então, a empresa que eu atuo, a matriz, ela fica em Campinas. É uma empresa de produtos médicos e hospitalares, né? O escopo da empresa
além de representação, é comércio atacadista, tá, de produtos para a saúde. Então, a gente fornece há uns 30 anos, mais ou menos, tá? A Gama Camp, ela vem desempenhando aí há 30 anos no mercado monitor multiparâmetro, ventilador pulmonar, coisa que a gente, na época da Covid, ouviu falar muito, né? A gente nem sabia o que era um ventilador pulmonar, né? Até vir aí essa pandemia e todo mundo ficar atrás de um ventilador. Cardioversor, eletrocardiógrafo, bombas de infusão. Então, tudo relacionado a equipamento hospitalar, a Gama Camp hoje fornece, né? Menos a linha de imagem, que seria tomografia, ultrassom, isso a gente não trabalha, né? Mas a questão de todos os outros equipamentos a gente trabalha, né? Além de eu ser a responsável técnica para a vigilância sanitária, né? Para responder para a vigilância sanitária, eu também sou application dos produtos de ventilação pulmonar. Assim, Pode falar. A empresa familiar, a gente, acho que nós temos algumas vantagens de poder estar muito próximo do diretor, né? Então, a gente tem uma facilidade de comunicação maior, né, diretamente. Porém, a gente tem, assim, algumas, não digo só desvantagens, né, mas, assim, uma dificuldade um pouco maior, às vezes, da gente mostrar o que realmente aí esse segmento necessita nos tempos de hoje, né? Então, se você pensar 30 anos atrás, a vigilância sanitária, eu digo em vigilância sanitária, até mesmo com relação à ISO, não era tão importante e necessário, né? Então, hoje, o maior desafio, acho que é esse, a gente realmente conseguir colocar essas necessidades que são prioritárias para a família que antes não existia, né? Realmente a atuação aí das empresas familiares acaba tendo muitas desvantagens em relação, principalmente à expansão, né? A burocracia, a gente vê uma resistência muito grande em relação a isso. Mas você comentou sobre a RDC 665, sobre a vigilância sanitária, então eu queria que você explicasse, assim, desse uma explanada um pouco mais sobre como é que funciona a qualidade, né, e as exigências e normas e regulamentações, né, que precisam acontecer para reger a Gama Camp, né, a empresa que você tá como responsável técnica na área de qualidade. Sim. O que acontece, né? Por que a gente precisa responder à vigilância sanitária, né? Através do CNAE, um CNAE que gera, né? O CNAE é um código para a empresa funcionar, né? Do CNPJ. Então, a Gama Camp possui vários CNAEs, né? Mas entre eles nós temos um CNAE, que é o 4664800, que ele fala sobre as empresas que são fabricantes, né? Um comercialista de produtos, de equipamentos, máquinas de uso médico, odonto, hospitalar, partes e peças, tá? Esse CNAE, ele gera uma classificação de risco, né? Então, o que acontece? Essa classificação de risco chega lá na vigilância sanitária, né? É um CNAE que ele precisa ser monitorado, ele precisa ser inspecionado para funcionar, né? Assim como os restaurantes, os fármacos, né, que são os medicamentos, todos eles geram um risco maior, no caso 3 ou 4, e aí entra a vigilância sanitária para atuar junto, tá? Isso é vinculado ao CNPJ da empresa, quando vai ser o Exatamente. Exatamente. Quando você entra com a documentação da empresa para fazer a abertura dessa empresa, a gente vê o KNAI gerou esse risco, então a gente tem que entrar com toda a documentação pertinente à vigilância sanitária. Tá? E mesmo não sendo alguma coisa assim, especificamente de qualidade, né, porque a vigilância sanitária fala muito mais
interessante. Hoje, né, o que as empresas falam, principalmente quando se é gerada essa classificação de risco, a primeira coisa é implementação de um sistema de gestão da qualidade. Porque aquele produto que eu comercializo, o que eles querem é a certeza de que esse produto ele vai chegar, né, no cliente de acordo com as especificações, né? Então, a gente precisa ter controle de todos os processos, aí vem todos os processos que a gente precisa implementar dentro da empresa para eu garantir que esse produto vai chegar ao consumidor final da forma que ele tem que chegar, né? Então, a vigilância sanitária, ela é uma... a gente precisa, né? É obrigatório. Então, a gente precisa ter esse sistema de gestão da qualidade alimentar, mesmo não tendo isso. Mas eu preciso ter. Aí, isso é o que eu falo. A ISO 9001, que é a ISO da qualidade, ela é uma normativa que ela é opcional para o empresário. Se eu quiser, eu vou lá, lógico, vou implementar, eu tenho todos os itens, né? Tudo que eu preciso para implementar o sistema de gestão da qualidade, fazer todos os registros e evidências, porém, eu digo que é um plus para a empresa, tá? As empresas que têm a vigilância sanitária. Tem algumas empresas que não têm vigilância sanitária e têm a ISO. Isso é independente, tá? Do KNAI, exatamente. A resolução da diretoria colegiada, né? Nós precisamos cumprir a minha de 2022. Ela começou sendo a 69, depois passou para 16 e agora, em 2022, ela foi atualizada, né, para 665, né? Então, assim, o que ela fala, né? O título da STC 665 ela dispõe sobre as boas práticas de fabricação de produtos, tá? Médicos e produtos para diagnóstico de uso in vitro, né? Então, eles falam sobre fabricante, porém, na norma, a gente tem capítulos onde os distribuidores precisam cumprir quais os capítulos e quais parágrafos que o distribuidor, que seria no nosso caso, precisa cumprir. Os importadores, porque também tem a questão de produtos hospitalares, aqueles que importam, né? Os armazenadores, que seria também com relação a gente, porque o distribuidor geralmente armazena, né? E também os fabricantes. Então, não é a norma total, né? Da SCC 665, não é total que a gente vai cumprir. A gente vai cumprir somente as requisitos das quais a gente atende. Como nós somos fabricantes, então os requisitos e os parágrafos que são relacionados à fabricação, nós precisamos cumprir. Agora, os demais, a gente precisa integralmente. Com esse nada. Exatamente. Por exemplo, você tem no RDC 48 fala sobre saneantes, né? Então, temos saneantes e cosméticos, que aí seria mais voltado para a área de fármaca, né? Então, aí é outro KNAI, né? Então, tem também a primeira coisa, a primeira exigência é o quê? Ter um sistema de gestão da qualidade ambiental, tá? Não é de qualidade. Ela fala sobre as boas práticas de fabricação. Então, é aquilo. Eu garanto que o meu consumidor final ele vai ter o equipamento, o produto de acordo com as especificações e aquilo que a gente precisa cumprir na norma, na STC.
vigilância sanitária, que é o que traz a RDC. A RDC é da vigilância sanitária. E aí isso já não é. Aí isso é outro compromisso, né? Então, assim, a vigilância sanitária, ela, teoricamente, não é a auditoria que eles fazem a inspeção. A inspeção baseada nessa norma da qual o nosso KNAI responde, né? Então, ela vai inspecionar todos os itens que nós precisamos cumprir. Então, desde o momento que o produto chega na empresa, né? Então, o recebimento desse produto, a inspeção desse produto, seja igual, embalagem, a gente pode receber uma embalagem danificada, enfim, né? Amassada, violada. Isso com relação hoje é muito normal, né? Só comprar pela internet, e a gente também é orientado a não receber nada que esteja violado, né? A gente também tem que fazer essa inspeção da embalagem, senão o produto dentro também pode estar danificado. Então, a gente tem que entrada, né, desses produtos que chegam até nós, né? Então, tem que ter um controle disso. Então, a RDC, nós precisamos ter, bem, eu barulho aí. A gente precisa ter processos definidos, né? Então, o que são esses processos definidos? Todos os processos que envolvem desde o produto chegar na empresa até esse produto sair para o cliente. Então, tem a avaliação do fornecedor, né? Isso é um item obrigatório da norma. A gente tem que fazer a avaliação do fornecedor, fazer toda a tratativa com relação e controle da documentação dos fornecedores da empresa, né? Se eles também são aptos, se eles respondem à legislação pertinente do que lhes compete. Então, a gente tem um controle importante dos nossos fornecedores também, tá? Então, depois que esse produto chega na câmara, a gente faz essa análise prévia, de inspeção visual, enfim, e depois esses produtos eles são direcionados ao almoxarifado, cada um com o seu destino, né? Então, nós temos os procedimentos operacionais, né, padrão, ou as instruções de trabalho, como os lugares colocam, né, policies, descrevendo cada situação. Então, desde o momento que chega o produto, se esse produto está danificado, se o sinal, o que eu preciso fazer se esse produto chega danificado, não recebo. Né? Então, tem tudo explicado no procedimento, o que a gente deve fazer para atender a normativa, né? A RDC. Ficou mudado. Pelo sistema de responsabilidade, exatamente. Exatamente. Todas as obrigações. Todas. Sim, a gente trabalha com PDCA, né? E isso aí já contempla, né? 9.000. Então, a gente faz as análises do PDCA, oportunidades e ameaças também, né? SWOT. Então, a gente acaba utilizando aí os KPIs, que são os indicadores de desempenho, né? Eu digo que a qualidade, ela não é um setor separado. A qualidade, ela é a empresa, de modo geral, né? Então, assim, a gente segue analisando os indicadores, lógico, aqueles que são realmente importantes, a gente analisar, ver qual o panorama, como está a empresa, e assim a gente ter uma tomada de ação, né?
Então, a qualidade serve para a direção para norteá-la também. Né? Então, a gente tem planejamento final do ano, né? Planejamento estratégico, próximo ano, né? Nós temos aí as oportunidades, melhorias, né? Os riscos que a gente também tem no mercado, às vezes, ano eleitoral, enfim, todas essas situações, elas acabam impactando no negócio. Nós temos indicadores como é que fala? Da assistência técnica, como a gente representa os grupos, né, de saúde, a gente também faz a assistência técnica deles, que seria assistência técnica autorizada desses grupos. Então, a gente mensura, mede o prazo de atendimento quando chega o equipamento para nós, né, de entrada até o momento em que sai. Né? No comercial, as propostas são aprovadas, o número de propostas aprovadas, daí a gente precisa fazer, né? Nós geramos aí mensalmente, nós medimos mensalmente, mas nós fazemos uma análise trimestral. Né? Além desse, a gente tem o cronograma de treinamento. Tá? Então, a gente tem um cronograma de treinamento, onde a gente precisa cumprir esse cronograma. Tá? É um indicador também. Muito bom. Dando um enfoque maior para ISO 9000, né, você mencionou algumas vezes, gostaria de saber como é que funciona a aquisição dessas normas de uma forma um pouquinho específica e também quais são as vantagens de estar numa empresa que é normatizada da ISO 9000. Então, a ISO 9000, como eu disse, não é uma obrigação das empresas, né? A empresa que escolhe está trabalhando com a ISO. E aí tem várias, né? Tem da segurança, tem qualidade, enfim, tem várias ISOs aí para a gente trabalhar, meio ambiente, né? Então, assim, a ISO 9001 e todas elas também falam sobre sistemas de gestão de qualidade. Lógico que depois eles vão focar mais de cada uma delas, né? Mas tudo é baseado no sistema de gestão de qualidade. Para a gente implementar, primeiro a gente tem que implementar o sistema de gestão de qualidade baseado na norma ISO. Então, atender todas as exigências das normas ISO. Então, hoje, a gente precisa de adquirir a norma. Né? A norma ISO hoje é uma das mais baratas para adquirir, mas a gente precisa, nós somos obrigados a adquirir a norma. Eu estou com ela aqui. Tá? A norma ISO, cada nome da empresa, inclusive. Tá? Isso aqui é uma exigência no momento de auditoria. O auditor, ele solicita que nós mostremos para ele a norma. Então, a gente tem que ter ela. Seja ela no papel, ou seja ela eletronicamente, mas a gente precisa, tá? Então, assim, existem vários certificadores no mercado, letra MD, Panzolini, Pirovetas, tem vários certificadores, inúmeras certificadoras no mercado. E eu comprar esses serviços, contrato, eu tenho o meu sistema implementado. Então, eu já tenho toda a documentação, todos os itens pertinentes da norma. Eu já estou cumprindo. Geralmente fica aí mais ou menos um ano implementando, tá? Depois que implementou todos os itens da norma, estiver rodando direitinho, aí a gente contrata uma dessas certificadoras, né? Elas mandam o orçamento para a gente, nós damos um manual de qualidade, a gente precisa ter para eles saberem o que é a empresa, né? Qual auditor normalmente que eles mandam qualquer auditor, eles mandam um auditor que já tem expertise naquele segmento, tá? No caso, produtos para a saúde, né?
Então, eles mandam, a gente manda o escopo, né, da empresa, e aí, então, eles mandam o orçamento para nós. A gente, comumente, o usual vai fazer uma aplicação de mais ou menos de 3 empresas, né? Mas a média de uma aquisição é em torno aí de uns 15 a 20 reais, dependendo da certificadora, tá? Esse certificado vale mais ou menos por 3 anos, mas não vale por 3 anos, tá? E todo ano nós temos uma auditoria de manutenção. Nós temos a primeira auditoria, que é a auditoria para a certificação, né? E depois as demais seriam para a manutenção, tá? Todas essas auditorias já estão incluídas no valor inicial, tá? A única coisa que a gente precisa que tenha mais para fazer de gasto seria um auditor. Tá? Então, o auditor, a empresa encaminha para a gente esse auditor, a gente fala mais ou menos da data que a gente quer essa auditoria, né? E aí a certificadora manda para a gente o auditor e a empresa ela fica responsável por todos os custos desse auditor no dia da auditoria. Então, se ele vier em uma cidade longe, precisa perguntar, precisa a empresa, todos os gastos vão ter esse auditor vai ter da empresa, tá? Então, acaba sendo um gasto a mais. Já com a certificadora, ou você tinha A gente adquire a norma antes. Toda a norma é na ABNT, né? O portal é entrar no site da ABNT e a gente vai trabalhando os requisitos que a norma tem, né? Para a gente poder chegar num ponto de falar, não, agora eu posso chamar o certificador para vir fazer a nossa auditoria. Tá? Vem o selo da BNT. Acredito que não, acho que deu para sanar. Tá. Sim. Quando como nós prestamos serviço para vários, no caso, nosso cliente é o hospital, né? E como eu disse no início, a maior parte dos hospitais hoje, eles são acreditados, né? É uma outra forma de falar da certificação. Então, os hospitais, talvez até um trabalho mais adiante, mas para os hospitais, a certificação se chama acreditação, né? Então, esses hospitais que são acreditados, que a maior parte nós nós representamos, eles são nossos clientes, eles precisam fazer análise de fornecedor, tá? Então, quando você tem um certificado em mão, né, que esse certificado está válido, obviamente, ele tem que estar dentro da validade dele, você só encaminha o certificado. Assim como também, não só para os clientes, né, mas para as prestadoras. Então, vamos supor que eu queira pegar uma outra representação, né? Então, um outro produto de uma outra empresa para eu representar, eu poder comercializar na minha empresa, né? Na empresa que eu trabalho. Eles solicitam várias documentações quando você não tem o certificado. Quando você tem o certificado, basta somente entregar o certificado, a maior parte delas, tá? Só entregar o certificado. Então, isso ajuda muito, porque quando você já tem o sistema já rodando, né? No começo é um pouco mais difícil, mas quando você já tem aí uns anos de sistema já rodando, e esse certificado ajuda muito, tá? Porque a gente consegue com facilidade, né? As pessoas acabam vendo com melhores olhos
uma empresa que é certificada e tem um selo de qualidade. E garantir mais do que o básico, exatamente. Tem um diferencial aí. É um diferencial. Então, assim, muitas empresas de nome, né? Por exemplo, nós prestamos serviço para uma empresa que todo mundo conhece de ter muita qualidade, que é a 3M, né? Eu acho que a 3M tem um leque muito grande de coisas, né? E produtos. Nós prestamos serviço para alguns produtos da área da saúde, relacionado à área da saúde da 3M. Então, chega no determinado momento do ano que, quando a gente não tinha, era muita documentação para encaminhar. Era muita coisa para mandar para eles, e eu acredito que também eles tinham muito trabalho em analisar toda a documentação que a gente mandava, né? Hoje não, se você tiver a ISO, não precisa mandar nenhuma documentação, né? Então, isso daí é uma coisa que é muito boa, porque acaba ajudando os dois lados, né? E eles acabam olhando também com bons olhos justamente por isso, porque eles também não precisam, quem está do lado de lá não precisa analisar aquele tanto de documentação. Exatamente. Por exemplo, eles são auditados pelo Inmetro. E aí vem o selo do Inmetro. Então, quando a pergunta anterior, né? Por exemplo, nós contratamos a ABNT. Então, o meu selo é a ABNT. Quem trabalha com Inmetro, o selo é do Inmetro, independente da norma, tá? Se for Bureau Veritas, o selo é 9001 da certificadora Bureau Veritas. E assim vai, tá? Mas todas as normas partem da ABNT. Tá. Então, o maior desafio no sistema de gestão da qualidade é você, até parece meio clichê o que eu vou falar, mas é mudar os paradigmas, né? Isso é muito difícil. As pessoas, a maioria delas, elas acabam vindo com muitos vícios de fora, né? Então, quando uma empresa, por exemplo, a Gama Camp, já estruturada aí há uns 30 anos no mercado, a gente está 3 anos somente com esse sistema de gestão da qualidade realmente implementado e com a norma ISO, né? Com o selo ISO. Então, assim, você fazer com que as pessoas entendam que elas precisam de registros, nós precisamos de evidências, né? Então, assim, o que é a qualidade? Como que eu vou provar que eu fiz aquilo com qualidade? Não adianta eu só falar, né? Eu tenho que provar. Então, a maior dificuldade é você fazer as evidências e fazer os registros e fazer com que as pessoas entendam que aquele processo que você está colocando a mais dentro da rotina dela é importante e tem que fazer parte do trabalho dela, né? Então, por exemplo, eu digo lá um exemplo para o pessoal do comercial. O pessoal do comercial é o que recebe tudo, né? Desde a solicitação de um orçamento, um pedido, enfim. E eles também recebem as reclamações. Então, as reclamações, né? A gente estava falando das ferramentas um pouco antes. Reclamação é uma coisa que a gente precisa muito fazer um controle delas. Porque é com elas que a gente entende o que está acontecendo, qual está sendo o gargalo.
E aí a gente tem uma planilha para você identificar e preencher, tem toda uma sequência, a gente faz uma análise de gravidade, urgência e tendência, né, dessas reclamações para saber se elas são procedentes ou não, né? E algumas delas a gente tem que abrir uma não conformidade e fazer uma ação corretiva em cima dela, né? Então, assim, a dificuldade maior são as pessoas entenderem que esse processo veio para ajudar, mesmo você fazendo um registro de uma reclamação. Então, assim, é o que eu digo, a interação, fazer com que as pessoas realmente, inclusive eu digo, não só o pessoal ali que está fazendo da assistência, os operacionais, não. Eu digo também é uma dificuldade muito grande da diretoria, né? Você envolver a alta direção nesse processo e dizer que você tem que tratar uma reclamação não é tão fácil assim, né? Porque a minha empresa é perfeita, apesar da gente saber que nós temos problemas, né? Que todas as empresas têm os seus problemas, mas assim, eles precisam enxergar que a qualidade ela veio para ajudar a sanar todos esses problemas. Inclusive, reclamação é um indicador, né? A gente estava falando dos indicadores, esse de reclamação é fundamental, né? Um dos mais importantes, eu falo hoje, para a gente medir como que está a empresa, né? Então, essa é a maior dificuldade, fazer com que as pessoas enxerguem e realmente abracem todo esse processo, porque não é tão pouca coisa, é muito registro, sabe? A gente tem que estar. Mas é muito legal quando acaba entrando no automático, porque de 30, é o que eu falo, eu costumo falar para as meninas nos treinamentos, né? Do pessoal do comercial. Nossa, quantos e-mails você recebe por dia? Ah, eu recebo 30. Falei, tá, desses 30, quantos são reclamações? Quais são, né? Quantos? Ah, 2, 1, às vezes eu nem recebo. Então, por que não fazer o registro dessa reclamação que é tão importante para a gente, né? Para a gente realmente mensurar aí o que está acontecendo, ver a cara da empresa, para depois não ser pior. Exatamente. No dia a dia. Um todo, exatamente. Então, assim, o que é importante nesse sentido e fazer com que as pessoas tenham essa visão, né? Então, a gente tem que dar treinamento, né? Mostrar o quanto é importante o trabalho delas e valorizar o trabalho dessas pessoas. Então, é engrandecer mesmo, né? O trabalho delas para esse processo acontecer, porque senão ele não acontece. Aí é o que eu falo, a qualidade não sou só eu. E geralmente a qualidade, as pessoas veem a qualidade com nossa, chegou ela, ixi, vai me cobrar um monte de coisa. Ai, nossa, que é aquela coisa. Então, a qualidade, ela tem que realmente envolver as pessoas, né? De uma forma positiva, não ruim, não de uma forma negativa, que não, você tem que fazer e acabou, né? E é o que eu digo, hoje a qualidade, ela está envolvida em tudo, em tudo. Se você contrata um serviço, o que você quer? Qualidade. Se você contrata, se você compra alguma coisa para comer, o que você quer? Qualidade. A qualidade está em tudo, né? Se eu comprei alguma coisa, um produto sei lá, de um fornecedor e é ruim, você vai comprar de novo? Não vai. Então, assim, as pessoas precisam entender e olhar que a qualidade, ela vai muito além do que simplesmente você fazer registros e evidências, entendeu? Entendi. É isso.
Você mencionou um pouquinho mais cedo sobre as principais normas, regulamentações que vocês usam lá na Gama Camp, né? E falando um pouquinho disso, eu gostaria de perguntar se você enxerga alguma tendência para o futuro da qualidade, se você acha que dentro do modelo que vocês usam dentro da Gama Camp, você acha que tem alguma coisa que tende a mudar, talvez no futuro próximo ou no futuro distante, alguma coisa que você vê que exige uma mudança, ou alguma coisa que você acha, não, isso aqui tá bom, isso aqui vai se manter pelo menos por um certo período de tempo. Sim, nós recebemos um adendo, né, da norma. A norma 9001, ela é de 2015. Tá? A última revisão dela foi em 2015. Ela ainda está válida. Porém, nós recebemos, todas as empresas que têm o selo ISO 9001 e que estão em validade ainda, nós tivemos que fazer esse ano de 2024 um capítulo a mais sobre mudanças climáticas. Tá? Então, não tem na norma, nós recebemos um adendo para a gente trabalhar com essas situações. O que as mudanças climáticas podem impactar no nosso negócio, né? Então, por exemplo, nós temos uma planilha, né, onde a gente coloca os riscos e as oportunidades. Então, a mudança climática a gente vê mais como um risco ao negócio, né? Porque nós temos, por exemplo, fornecedores do sul, né? E há um tempo atrás nós tivemos aí uma catástrofe, né, absurda, onde impactou e impacta realmente. Então, a matéria-prima, o tempo de entrega, o prazo de entrega, toda essa logística, essa cadeia, né, de fabricação, enfim, nós tivemos essa mudança e provavelmente logo a norma vai ter que passar por uma atualização, né, para poder realmente introduzir e a gente poder falar de uma forma mais efetiva com relação às mudanças climáticas, né? Por exemplo, teve um terremoto, né, importante aí na Indonésia, né? Vai acabar. Onde com certeza acaba impactando a vida de muitas pessoas, né? Então, isso foi uma das coisas, essa acho que é a maior tendência da norma ISO hoje, da qualidade, com relação a chegar ao meu cliente o que precisa chegar com prazo, qualidade, enfim, tá? Esse foi o ponto mais importante da norma aí que nós tivemos em 2024. Tá certo. Hoje nós temos já softwares, né, que já tem praticamente um sistema de gestão da qualidade, onde você só alimenta o software com as informações da empresa, né? Isso daí ajuda bastante. Nós temos já esse software, a gente está começando a tentar implementar, então a gente ajuda muito, né? Facilita muito a todos esses processos, a não serem tão manuais. Acaba sendo manual, porque a gente precisa também um pouco de pessoas, mas esses softwares realmente ajudam muito nesse processo todo de qualidade. Sim, porque o que acontece uma vez que você utiliza esse software, né, você atenua um pouco essa questão do erro, né, ou da não participação. Então, as pessoas, teoricamente, elas vão ter que, obrigatoriamente, né,
utilizar esse sistema para poder alimentar todo esse trabalho, inclusive os indicadores, eles acabam saindo também automaticamente, uma vez alimentado esse sistema. Os treinamentos, eles não podem deixar de existir porque é um requisito normativo, né? Então, dentro do capítulo RH, tanto é que um dos indicadores é cumprimento do cronograma de treinamento. Independente do sistema, se a empresa utiliza ou não, os treinamentos, eles precisam existir, eles precisam ser realizados. Né? Não, uma coisa não vai anular a outra, né? Então, independente, porque o sistema ele vai ser também alimentado por pessoas, né? Então, esse treinamento, ele como disse um auditor uma vez para mim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Algumas pessoas, elas se apaixonam pela qualidade, a maioria delas, quando elas realmente veem que aquilo faz sentido, porque faz, né? Não é porque eu estou falando, é uma questão muito lógica, né? Não é uma coisa de sensibilizar, mas é muito lógico que ela faz sentido, né? Assim, a qualidade, como eu falei logo no comecinho, eu acho que é importante a gente, independente do segmento que você for escolher, né, para seguir, a engenharia de produção é um campo, um leque absurdo, né? Você tem trabalho com várias coisas, né? Então é muito bacana. Mas, assim, o legal da qualidade é justamente você colocar valor nas coisas, né? E nas pessoas. Então, você mostrar para uma pessoa operacional que o trabalho dela é fundamental e importante. Né? Por exemplo, você que está lá na Pirelli, o cara que está lá fazendo no processo produtivo um pneu, né? Mostrar para ele o quanto é importante ele estar fazendo isso, né? O quanto esse trabalho é fundamental para as pessoas se apaixonarem junto. Porque se todos se apaixonarem, tudo flui, né? Então, assim, a qualidade ela é feita de processos, não adianta, tudo organizado, cada coisa na sua caixinha, né? Algumas coisas são mais fáceis da gente resolver, outras já não, né? É mais ou menos aquele desenho do Divertidamente, sabe? Que todo tem as suas caixinhas, cada coisa tem uma. É mais ou menos isso, né? E não tem uma rotina, né? Não existe assim aquela rotina, porque é um trabalho muito diversificado. Dentro de uma empresa, você trabalha com qualidade desde a alta direção até o pessoal chão de fábrica, né? Então, e todos esses processos, eles precisam ser mensurados, eles precisam ser registrados. Então, assim, que nem eu me apaixonei por qualidade dentro da construção civil, né?
Então, assim, a gente estava construindo uma rodovia e eles estavam lá fazendo uma guia sarjeta. Então, um exemplo, né, de você falar, olha, vocês estão aqui, não estão só batendo uma massa de cimento, vocês estão fazendo desenvolvimento aí, uma ligação, na época era a duplicação da Tamoios para o Porto de São Sebastião. Então, vocês estão fazendo parte da história do desenvolvimento do país. Então, a gente conseguir motivar as pessoas num grau que eles se sintam importantes, né? Quando a gente se sente importante dentro de um processo, as coisas acabam ficando mais fáceis e mais gostosas. É tipo trabalhar com aquilo que gosta, né? Então, a qualidade, como assim a engenharia de produção, ela tem um leque absurdo, a qualidade também tem, né? Você consegue trabalhar desde a construção civil até uma empresa de produtos hospitalares, uma farmácia, um restaurante, enfim, qualquer coisa aí, qualquer segmento, qualquer processo produtivo, ela tá dentro. Exatamente, porque quando você entende isso, você vai querer fazer da melhor forma possível, né? Então, sim, nossa, eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente poder ter esse sentimento de trabalhar com aquilo que gosta, com as ferramentas, porque você não precisa, tem várias ferramentas de qualidade, você não precisa trabalhar com todas, né? Então, assim, você trabalha com aquela que melhor você se utilizou, melhor a que a empresa, de repente, decidiu, mas, enfim, é um leque de coisas para ser trabalhado, né? E pessoas, e a gente trabalha com qualidade até na limpeza, né? Dentro de uma instituição. E não só a valorização do próprio trabalho, mas qualidade também é a valorização do próprio cliente, né? É você dar a mais alta importância para o cliente de tal forma que você usa toda essa metodologia, todas as ferramentas, os sistemas, para entregar para o cliente o melhor daquilo que você pode oferecer com o seu trabalho. Exatamente. É um respeito que eu tenho com o meu cliente de fazer da forma correta. Ele vai ter a segurança, né, de que o que eu estou fazendo, o que eu estou entregando para ele, vai da melhor forma possível, né, com todos os requisitos aí que a gente precisa para a qualidade, né. É isso. Eu te agradeço. Muito mais, com certeza. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado pela disponibilidade, você deu um pouquinho do seu tempo aí para a gente. Imagina. Obrigadão. Bom trabalho aí para vocês. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.